estar com meus irmãos. É, Senhor, é verdade. Mais um culto. Louvado seja Deus. Eu peço aos irmãos que tenham paciência comigo, louvado seja Deus, porque quando eu tenho a oportunidade, eu tenho mais do que parabéns, louvado seja Deus. E já me disseram que isso não passa, estou tentando me acostumar, louvado seja Deus. E Jesus ele tem preparado. Eu tenho pedido a Deus oportunidades e Deus tem preparado oportunidades para que a gente possa, se desenvolver. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós vivemos em tempos difíceis, louvado seja Deus, em uma geração difícil, mas nós temos que nos destacar, louvado seja Deus, como cristãos. Hoje você pode ver com muita facilidade no reino de Deus, as coisas querendo se dividir, a questão da aceitação, a questão de pessoas querendo tornar algo que era abominável aos olhos do Senhor, louvado seja Deus, em normalidade. Mas nós temos que nos apegar, louvado seja Deus, a palavra que está em Tiago 4:4, louvado seja Deus, que diz assim: os se tornam amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus, louvado seja Deus. Muitas igrejas hoje elas estão querendo se tornar públicas, postando coisas no Instagram, divulgando notícias ou atualizações da própria igreja. E hoje eu me senti muito triste por ter visto uma publicação onde uma igreja ela se diz a igreja dos LGBTs. Louvado seja Deus. Deus, Ele fez o homem e a mulher para que eles se tornassem somente um e seguissem a vida juntos e tivessem seus filhos. Esse é o plano de Deus. Essa é a família que Deus estrutura para que a gente possa ter a nossa vida e ter a nossa vida nos caminhos que o Senhor quer. Louvado seja Deus. Porque nem mulher com mulher dá em nada, nem homem com homem dá em nada. Louvado seja Deus. Se as coisas continuarem andando da forma que estão, louvado seja Deus, o que será de nós no futuro? Mas eu creio que antes desse futuro chegar, o nosso Senhor Jesus Cristo já veio e arrebatou a igreja. Oh, meu Deus, eu creio que seja Deus. E nós seremos levados, Senhor, louvado seja Deus, para que não passamos por essas situações aqui na grande tribulação. Louvado seja Deus. A palavra que Deus separou para vocês, meus irmãos, ela se encontra no livro de Mateus 12. Aleluia. Louvado seja Deus. Mateus 12, 33. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos conseguiram encontrar? Amém. Amém. Diz assim o título: a árvore e seus frutos. Ou dizei que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizei que a árvore é má e seu fruto mau. Porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Meu Deus, aleluia! Glória a Jesus, aleluia! É uma palavra bastante forte. Louvado seja Deus.
Isso aqui Jesus disse para os fariseus, louvado seja Deus, onde os fariseus eles tinham uma boa eloquência, se diziam ser homens santos, onde eles não teriam nada a que pudéssemos falar desses homens, porque eles tinham as suas responsabilidades naquele tempo na igreja, e louvado seja Deus, e mesmo assim eles erravam, louvado seja Deus. Deus, ele não estava se agradando naquele tempo, Jesus naquele tempo, ele não estava se agradando, porque aqueles homens, eles, na frente do povo, eles falavam coisas boas, eles diziam coisas que agregavam para o reino de Deus, mas nos seus próprios atos, eles não refletiam da mesma forma. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus diz assim: raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Porque o coração daqueles homens, eles não estavam cheios de amor, não estavam voltados para a obra do Senhor, mas mesmo assim eles continuavam a querer se passar como bons homens, como homens levantados para o Senhor, para dar em frente a igreja do Senhor. Mas Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério aqui na terra, ele veio mudando as coisas. Louvado seja Deus. Meu Deus, aleluia. No seu ato de pregar, louvado seja Deus, Jesus ele não usava mais palavras difíceis, mas pelo contrário, Jesus trazia hábitos do cotidiano de cada pessoa que estava ouvindo aquela palavra, para que a pessoa ela conseguisse entender com mais facilidade qual o real pensamento de Jesus e qual a moral da história que Jesus estava tentando passar para os ouvintes naquele momento. Então Jesus ele desfaz aquela questão de precisar falar com palavras difíceis de maneira eloquente e passa a pregar por meio de parábolas. Louvado seja Deus. A parábola em si é um modo figurativo de explicar o cotidiano, algo importante, exemplificando no cotidiano da pessoa. Louvado seja Deus. E a gente pode ver em um capítulo após, no seu capítulo 13 de Mateus, no seu versículo 24, a parábola do trigo e o joio. Louvado seja Deus. A parábola do trigo e o joio diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou e também o joio. Louvado seja Deus. Esta parábola, Jesus ele estava tentando mostrar para as pessoas que estavam ouvindo que dentro da obra de Deus também haveriam pessoas que estariam ali não para somar, mas elas estariam ali mais para especular, para saber o que estava acontecendo. E essas pessoas elas eram plantadas não pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e sim por Satanás. Louvado seja Deus. Mas Jesus ele dá uma instrução. Nessa mesma parábola, ele dá uma instrução aos servos que estavam vendo aquele trigo crescer. Louvado seja Deus. Os servos perguntam: Senhor, não semeaste no campo boa semente? Porque tem o joio? Disse-lhes, Jesus disse:
Um inimigo que fez isso, e os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos lhe arrancá-los? Porém, eles lhe disseram: não, ao colher do joio, não arranqueis. Louvado seja Deus. Porém, eles lhe disseram: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Louvado seja Deus. O trigo e o joio, eles, a gente olhando para eles se assemelham bastante. Louvado seja Deus. Mas eles se diferenciam quando o fruto está maduro. O joio, como eu pensava anteriormente, eu achava que o joio ele não tinha semente, mas o joio ele tem semente sim. E o trigo também tem a sua semente. Mas quando o fruto ele está amadurecendo, o trigo ele seca e o joio ele permanece verde. E a semente do joio ela é pesada, faz com que a planta do joio ela se curve, ela se deixe. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus ele dá essa instrução, que deixe crescer. Louvado seja Deus. Da mesma forma ele faz com a gente aqui dentro da igreja. Louvado seja Deus. Ele permite com que o joio ele se crie em meio a nós. Louvado seja Deus. Mas enquanto ele está se criando, enquanto está amadurecendo, o trigo também está amadurecendo, nós estamos amadurecendo. Mas vai chegar a hora em que será fácil, que será visível a diferença entre o trigo e o joio. Aleluia! Glória a Jesus! A gente vai conseguir retirar todos os trigos, louvado seja Deus, sem pegar o joio. Louvado seja Deus. O joio, ele tem uma semente que ela é danosa à nossa saúde. Louvado seja Deus. O joio, ele dá a impressão de que a pessoa que comeu esse joio estivesse bêbada. Louvado seja Deus. Já o trigo, ele é aplicado em várias receitas. Louvado seja Deus. E assim somos Deus. Louvado seja Deus, e a gente não esteja conseguindo vencer essa dificuldade, a dificuldade esteja grande nas nossas vidas, aquela dificuldade ela está servindo somente para o nosso amadurecimento. Meu Deus, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Ele quer que a gente entregue o nosso supra-sumo. Louvado seja Deus. E por isso que Ele vai fazer com que certas situações na nossa vida ela possa acontecer para que a gente deixe de ser meninos, louvado seja Deus, deixe de ser um trigo verde, uma semente verde, e a gente possa amadurecer no caminho do Senhor. Meu Deus, aleluia! Porque no dia certo, Jesus, Ele vai mandar os teus ceifadores recolher todo o joio desta colheita, amarrar e queimar no fogo, louvado seja Deus. E a gente vai ser separado, louvado seja Deus. Ser levados, glória a Deus, sem que haja joio no nosso meio. Louvado seja Deus. Tem outras passagens também que ressaltam a nossa similaridade com as outras coisas do mundo. Louvado seja Deus. A gente precisa. Jesus ele retrata essas similaridades, mas a gente precisa trabalhar para que a gente se diferencie. Louvado seja Deus. Em uma passagem
que Jesus fala sobre. Jesus fala não, que se encontra no livro de Tiago também. Louvado seja Deus. Só um minutinho. Deus maravilha. Maravilhoso, aleluia. Tiago 3. Meu Senhor. Obrigado a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A palavra diz assim: porventura, de alguma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água. Porventura, deita alguma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco uma fonte de água pode dar água doce e água salgada. Louvado seja Deus. Nós precisamos parar de nos lamuriar, de mostrar as nossas dificuldades, os problemas no nosso dia a dia. Há pessoas que não têm a sabedoria de nos direcionar no lugar errado. Se a pessoa ela não está na igreja, ela não está sendo direcionada pelo Senhor, não houve um trabalho na vida desta pessoa para que ela pudesse nos aconselhar, louvado seja Deus, porque a gente há de se lamuriar para essa pessoa, É assim mesmo. essa pessoa, o que a gente deve fazer, porque se nem ela, louvado seja Deus, sabe o que ela está fazendo com a vida dela, a gente precisa ir lá tirar essa dúvida com ela. Meu Deus. A gente tem um socorro, um socorro que está presente nas nossas vidas a todo tempo. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele reside dentro de nós. Glória, aleluia. Precisamos somente nos posicionar. Nós precisamos nos reservar, deitar, ir ao nosso quarto, nos ajoelharmos. Aleluia. A solução do nosso problema, aonde nós teremos a certeza de que haverá solução. Aleluia. Glória. A gente precisa estar pronto para passar por dificuldades. Essas dificuldades elas virão. Eu não sei em que evangelho esse pessoal que está pregando hoje está pregando para as igrejas que dizem que quando você vem para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, todas as suas dificuldades elas cessam, mas não é dessa maneira. É verdade, meu Deus. Jesus, ele realmente nos ajuda a passar por muitas dificuldades, mas as dificuldades que a gente vive é realmente para que a gente venha ser espremido. Obrigado. Louvado seja Deus. E que ele possa tirar de dentro de nós, louvado seja Deus, o azeite mais puro. Aleluia. O vinho mais agradável. Louvado seja Deus. Ele quer o nosso supra-sumo das nossas vidas. Lembro-me eu que quando aceitei a Jesus aqui como meu pastor, louvado seja Deus, naquele dia eu não queria aceitar Jesus. Eu vim decidido que eu iria fazer somente a visita. Eu vim visitar porque meu irmão me convidou, louvado seja Deus. Mas Jesus, ele tem, louvado seja Deus, um plano de salvação na minha vida. De salvação na vida de cada um de vocês, louvado seja Deus. E ele não permitiu que naquele dia eu saísse daqui sem aceitar
louvado seja Deus. Antes disso eu já havia passado por muitas situações bastante complicadas na minha vida, questões de quase morrer inúmeras vezes. Tive um AVC, louvado seja Deus, acredito que muitos de vocês saibam. Tive vários acidentes de moto, acidentes de carro, e era um espírito de morte que me seguia. Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele tinha um plano de salvação. Louvado seja Deus, meu pastor falava comigo, era demônios, louvado seja Deus, que não deixava com que minha boca glorificasse ao Senhor. Eu tentava dar glória, minha boca ela se retorcia, meus dedos eles se retorciam e eu não entendia o que era aquilo. Louvado seja Deus. Dentro de um dia em que eu estava, louvado seja Deus, no quarto de um apartamento sozinho, onde eu me vi sem ninguém, que ninguém poderia fazer nada por mim. Louvado seja Deus, eu decidi me ajoelhar, louvado seja Deus, e clamar ao Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, louvado seja Deus. Ali foi quando eu realmente me libertei, louvado seja Deus. Eu senti que aquele peso que havia, das coisas ruins que eu estava fazendo, eu estava sendo liberto, louvado seja Deus. Como ser o salvador da minha vida, várias áreas da minha vida fossem começando a se ajeitar. Eu achei que tinha algo de errado naquilo, porque eu tinha aceitado ao Senhor, mas o meu relacionamento, que eu já tinha alguns anos do relacionamento, no mesmo dia que eu aceitei, ele terminou. Louvado seja Deus. Mas era o Senhor começando a me tratar. O Senhor, Ele colocando à prova aquilo que eu fiz aqui nesta igreja, para saber se era realmente isso que eu queria para a minha vida. Eu fui caminhando com Jesus, Ele me dando força e tentando segurar nas mãos dele e não largar, confiando. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele tinha as suas cartas na manga. Louvado seja Deus. E a pessoa com quem eu me relacionava, ela voltou, disse que queria voltar comigo e eu gostava bastante, aceitei. Louvado seja Deus. Essa pessoa ela já voltou grávida para mim. Louvado seja Deus naquele momento. Mas Deus, Ele não deixa com que e o culto permaneça ao fim. A aprovação que desta vez não somente para mim, mas para toda a minha família. Louvado seja Deus. Aleluia! Ele estava usando esta situação ruim que estava acontecendo na minha vida para trabalhar não só na minha vida, mas na vida daqueles que estavam também comigo. Eu fui bastante apoiado, louvado seja Deus. Vocês, a igreja me apoiou bastante. Eu lembro de tudo que vocês fizeram por mim. Eu lembro das orações que foram dirigidas a mim, louvado seja Deus. Aleluia! E Deus, Ele foi tirando aqueles problemas da minha vida. E chegou no dia do nascimento da criança, louvado seja Deus. A criança nasceu, louvado seja Deus, com saúde. E eu fui ao cartório para registrar a criança. O cartório ele estava no mesmo
sabia que aquela criança não era minha filha, meu filho. Mas Deus, Ele já sabia de tudo que eu ainda ia passar. Louvado seja Deus. Ele permitiu com que eu registrasse e criasse um vínculo maior com aquela criança. Louvado seja Deus. Após isso, eu fiz um teste de DNA, o teste ele deu negativo, louvado, para muito glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. E hoje eu me vejo colhendo, louvado seja Deus, Maravilhoso! tudo que Deus havia projetado Aleluia. na minha vida. Louvado seja Deus. Hoje eu moro na minha própria casa, hoje eu trabalho na minha própria empresa. Hoje eu tenho uma esposa mais que abençoada, que me fortalece nos momentos de dificuldade da minha vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Nos momentos que eu me sinto fraco, louvado seja Deus, Deus, Ele levantou uma esposa que fosse a minha apoiadora. Aleluia. Que eu pudesse realmente encostar nela e ela me ajudar a caminhar. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem o seu modo de trabalhar na vida de cada um. A prova que o seu irmão passa, louvado seja Deus, não é a sua prova. Muitas vezes você não suportaria passar o que seu irmão passa. Louvado seja Deus. E o seu irmão também não suportaria passar o que você passou. Se Deus ele está te colocando numa prova, louvado seja Deus, é porque Ele tem a certeza que você vai vencer. Meu Deus. Aleluia. Essa prova, por mais difícil que ela seja, ela está na sua vida para te alicerçar. Aleluia. Meu Deus. Te dar uma base para um crescimento exponencial. Deus, Ele tem os planos dele. E os planos dele são de vida. Glória a Deus. São de vida e não para a morte. Louvado seja Deus. Hoje eu consigo ver e consigo comparar o que seria eu, louvado seja Deus, do que eu sou hoje ao que eu poderia ser se eu não houvesse entregado os meus caminhos ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu sou muito grato por todas as orações. Eu sou muito grato ao meu Senhor Jesus Cristo. Ele não permitiu com que certas situações na minha vida viessem a prosperar. Louvado seja Jesus. Aleluia. Sou grato pelo sacrifício na cruz que o meu Senhor Jesus Cristo fez. E sou grato por estar aqui com vocês. Aleluia. Nesta quinta-feira. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele Poderoso, é! quer somente o seu coração. Louvado seja Deus. Eu vejo pessoas que elas se negam a aceitar Jesus porque elas têm certos vícios. Ou vejo pessoas sendo apontadas por outros irmãos da própria congregação que, louvado seja Deus, elas estão tentando trilhar o caminho, mas ela não tem recebido apoio. Eu sei que certos vícios, louvado seja Deus, são difíceis de se desvencilhar, mas não é porque aquela pessoa ela tem um vício em algo, seja ele no álcool, ou na droga, ou no cigarro, que seja, que nós devemos nos afastar desta pessoa, louvado seja Deus. Ele fala o quê? Que deixe, Jesus ele fala o quê? Que deixe o trigo se criar, o trigo ele crescer com o joio. Louvado seja Deus. Não é uma. Glória a Jesus. Não é algo que eu ou você possa separar. Não é eu ou você que vai dizer aquele
Louvado seja Deus. Porque aquele irmão que parece ser joio, ele pode se tornar um trigo. Louvado seja Deus. E o único que pode fazer a separação do trigo e do joio é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Eu peço aos irmãos que quando vê certas situações, que quando, eu acredito que aqui não aconteça, mas ou que haja fofoca entre irmão com irmão, ou qualquer desentendimento entre os irmãos, procurem apoiar uns aos outros. Louvado seja Deus. Não devemos deixar aquele irmão de lado, não podemos separar aquele irmão por conta de um emprego que ele não deveria ter, por algo que ele faz, mas não deveria fazer. Louvado seja Deus, porque essa pessoa ela vai se sentir desamparada, e aí é que as coisas se complicam na vida desta pessoa. Louvado seja Deus. Nós queremos ser apoiados. Louvado seja Deus. Eu, quando passei por essa situação difícil, vocês me abraçaram. Louvado seja Deus. E é dessa forma que eu acredito que Aleluia! elas querem se sentir também. Mesmo que o pecado daquela pessoa possa ser profundo e não agrade nem um pouco ao Senhor, temos que mostrar a essa pessoa qual o caminho ela deve trilhar e não chocar ela daqui da igreja para fora. Louvado seja Deus. Porque ali, juntamente com aquela pessoa, tem os sonhos, tem os planos de Deus para aquela vida. Aleluia. E possa ser que a gente esteja tentando se intrometer. Verdade. Louvado seja Deus. E dizer que não é para aquela pessoa estar onde ela está. Louvado seja Deus. A gente precisa apoiar uns aos outros nas horas, nos momentos de dificuldade. Louvado seja Deus. Não deixar. Essas pessoas também vão buscar auxílio a quem não sabe auxiliar. Você pode fazer uma comparação entre um conselho de alguém que venha, louvado seja Deus, do mundo, e alguém que está aqui na igreja. Louvado seja Deus. Em alguns momentos da minha vida eu fui me aconselhar com pessoas que não são da igreja, e a gente repara que aquela pessoa ela não tem nada mais do que a maldade, dizer que ela louvado seja Deus, a gente tem que fazer algo que vá de encontro ao nosso mal. Louvado seja Deus. Meu Deus, aleluia. Porque há certas situações em que essas pessoas elas aconselham com que a gente vá combater o mal com o próprio mal. Mas Jesus ele quer que a gente combata o mal com o bem. Louvado seja Deus. Então a gente precisa passar para essas pessoas, louvado seja Deus, as pessoas que chegam novas aqui na igreja, que não é da forma que ela pensava antigamente, que a gente resolve os nossos problemas. A gente resolve os nossos problemas sim, com muita oração, com muito joelho. Glória a Deus. Muita intercessão. Aleluia! Porque a gente vira até o nosso próprio cativeiro quando a gente ora pelo outro. Louvado seja Deus. Aleluia! Assim Deus fez com Jó. Enquanto Jó ele orava pelos seus amigos, Deus veio e mudou o cativeiro de Jó. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar prontos para ajudar outras pessoas quando a gente estiver passando por dificuldades. Porque enquanto nós estivermos ajudando outras pessoas, Deus ele também está trabalhando na nossa própria vida. Louvado seja Deus. Deus, aleluia. E pode nos dar vitória através das nossas orações que estão sendo feitas por outras pessoas. Para outras pessoas. Louvado seja Deus. Até aqui o Senhor me ajudou e dessa forma. Meu Deus, aleluia! Rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia! Aleluia!
Deus abençoe a irmã Luana. Aleluia! Você está encerrado? Eu quero dizer a vocês outros que a questão de Deus para oportunidade de o Evangelho existe segredo para crescimento espiritual e material. O inimigo, sabe que ela bate de raiva, que o coroa aqui, ele bate de raiva. Ele procura brecharia, não pode. E hoje pela manhã, o Espírito Santo de Deus pega de surpresa. Você sentadinho lá, vocês estão me ouvindo? Você sentadinho lá. Você sentadinho perto lá, você que as coisas acontecem com você. E aí, ele coloca um hino na sua boca. Um hino. E através daquele hino, acontecem coisas e você só. A mulher está cozinhando feijão e você cai com. Ô, Jesus, Na verdade, irmão, nem você mesmo entende e também coisas que o Espírito Santo faz com você. Eu sei que naquele negócio ali, quanto mais você louvava aquele hino, mais vinha o nome de pessoas na minha boca. Vinha nome de pessoas na minha boca. Eu digo, agora que eu vou para a glória. louvado seja Deus. Sinceramente, eu senti que Jesus, e agora que eu estou partindo para a glória. Porque é aquela coisa forte. É aquela unção forte dentro de você. E você viu que Deus estava me usando para quebrar laços. E algo que estava acontecendo com pessoas que estão passando pelo deserto. E Bendito seja o nome do vou Senhor. ter uma luta ali. Você vai? Hoje está pedindo uma legítima, porque na verdade essa igreja apresenta uma pedida a Deus. Ô, glória, aleluia. Você, irmão, para encerrar, pode colocar de pé. Pode vir por si. Glória a Deus. Quem que não quer receber vitória de Deus, né, irmão? Quem não quer receber vitória de Deus aí, irmão? Forme o círculo. Só que se alegra de glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que receber a palavra de glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, você que sabe, aconteceu hoje aqui no grupo, viu? Eu comecei conversando com ele, e a imagem, e comecei a falar com ele. Fecha os olhos. Aí, a confirmação que autorizei hoje ali de vigília, porque nós três que estavam aqui, a gente sabia disso que eu vejo. Diante do louvor só da nem de arte, nem de vida, calma. Glória a Deus.
vida de atuar, de sair ao centro, pegar o microfone, porque essa oração tem que ser com o microfone, porque está incomodando o encardido lá fora. Glória a Deus, glória a Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ainda na tua presença, depois de ter te dado toda a honra, toda a glória, depois de ter glorificado teu nome, nós te agradecemos por esta vida. Muito obrigado, Senhor, por termos Senhor estar aqui nesse momento, Senhor, hoje. Deus, muito obrigado por mais uma vez a tua misericórdia nos abraços. Cada um de nós aqui vimos um propósito, Pai. Cada um com a sua petição, cada um com as suas lutas e batalhas nos dias de hoje. Cada um tem algo que sente falta, Deus. E todos os dias é colocar os joelhos em oração. E se nós oramos a Ti, é porque sabemos que o Senhor ouve. Nós sabemos que o Senhor guarda. E nós sabemos que o Senhor cumpre se for da tua vontade. E em concordância com a igreja, Deus, nós começamos essa oração entregando as nossas famílias em oração. Nós sabemos que desde o princípio Satanás tem tentado contra as famílias. Se nós formos abrirmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é famílias que foram destruídas por causa de Satanás. Pessoas que não vigiaram e deram lugar a ele. Porque nós sabemos o quanto ele tem raiva das famílias, o qual Deus constituiu na terra, Deus. Mas nós entregamos a nossa família em tuas mãos, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha estar, em nome de Jesus, convertendo a nossa família, Deus, revestindo da tua graça, protegendo de todo mal, derramando sabedoria, derramando amor. Oh Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha estar permanente em nossos lares, Deus. Que o Senhor venha em nome de Jesus nos repreender quando viemos pensar em fazer algo de errado. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para poder agir em situações difíceis, Deus. Ó Pai, que o Senhor também nos dê sabedoria para que nós venhamos estar, Senhor, ensinando as pessoas como agir em situações difíceis, Deus. Porque sabemos que os dias são maus, sabemos que Satanás tem feito de tudo, Pai. Oh Deus, é só ligar a televisão e ver quantos homicídios têm acontecido durante os dias, Deus. E nós sabemos que Ele não tem brincado, porque Ele sabe que a hora do arrebatamento da tua igreja está próxima. Então